Olá, senhoras, olá, senhores. Hoje a nossa aula prática começa com coração. Eu quero mostrar para vocês várias lâminas e vários cortes, tanto do coração, numa lâmina por inteiro, para que a gente possa analisar desde o epicárdio, depois a capa mediana, certo? Que é o miocárdio, e a mais interna, que é o endocárdio, as fibras de Purkinje. Vou mostrar também algumas lâminas onde tem somente o corte do músculo estriado cardíaco, para que a gente tenha mais facilidade ali nesse corte de identificar se é longitudinal, se é transversal, analisar o cardiomiocito e assim por diante. Bora lá? Muito bem. Aqui eu trouxe já para vocês num corte o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Eu vou dar 5 segundos para vocês responderem mentalmente qual é o ventrículo direito e qual é o ventrículo esquerdo e o porquê. Vamos lá? Muito bem. Quem respondeu que à minha direita nós temos o ventrículo direito, acertou, e à esquerda nós temos o ventrículo esquerdo. Por que a gente sabe disso só de olhar para essa lâmina? Muito simples. A parede muscular, né, o miocárdio, no ventrículo esquerdo é mais espessa. Outra pergunta. Por que o ventrículo esquerdo, esse daqui, tem essa parede muito mais espessa que o ventrículo direito? Será que é porque ele é responsável por bombear o sangue que vai voltar para a circulação sistêmica? Exatamente por isso. Justamente por conta da força que ele tem que exercer na contração muscular para mandar o sangue de volta para a aorta, a parede do ventrículo esquerda é muito mais espessa. Agora eu quero que vocês prestem atenção no tipo de corte que eu vou mostrar para vocês aqui da parede do ventrículo, tá? Vou colocar o ventrículo esquerdo primeiro num corte transversal. Há uma grande diferença quando um tecido ele é preparado, o corte transversal ou longitudinal, tá? A gente consegue identificar o tipo de corte de acordo com o que nós vemos agora na lâmina. Muito bem, então aqui nós temos agora um corte transversal do miocárdio, tá? Vou colocar maior aumento para a gente entender agora o porquê é transversal e o porquê é miocárdio. Bom, qual a característica do músculo estriado cardíaco? O que vai diferenciar ele do músculo estriado esquelético? O núcleo do músculo estriado cardíaco, ele é central, certo? Aqui onde eu passo o mouse agora, olha, da fibra. No músculo estriado esquelético, esse núcleo ele está sempre na periferia da fibra muscular, na periferia da célula. Então aqui no miocárdio a gente pode notar que tem várias fibras musculares, né? Cada núcleo que a gente vê aqui representa uma fibra, tá? Que vai estar ao redor dele. Então aqui nós temos, ó, uma fibra muscular, outra fibra muscular e o seu núcleo central. Obviamente a gente consegue notar também as estriações, que é uma característica e por isso ele leva o nome de músculo estriado. Então tudo isso aqui é miocárdio. Músculo estriado cardíaco, aqui a fibra muscular, o núcleo centralizado e as estriações transversais. Muito bem, então a gente já aprendeu a identificar quando o músculo estriado cardíaco é transversal, no corte daquela lâmina. Vou colocar agora um corte numa lâmina em corte longitudinal, onde vão aparecer inclusive os discos intercalares. E na prova de vocês isso com certeza vai cair. Então bora lá. Muito bem, nessa imagem então nós vemos o miocárdio, que é composto por músculo estriado cardíaco, num corte longitudinal. Então aqui a gente consegue ver que a fibra muscular, ó, ela é alongada, vejam aqui onde eu passo o mouse, aqui no meio. O núcleo sempre central na fibra, e quando uma fibra muscular, né, célula, no caso quando a gente fala de músculo cardíaco ou esquelético, a gente dá o nome de fibra, tá? Mas fibra é a mesma coisa que célula. Então aqui a fibra, vocês podem notar que ela tem algumas estriações transversais, algumas não, várias. O núcleo centralizado na fibra e quando se junta, tá, uma fibra muscular com outra fibra, ou seja, quando termina uma fibra e vai começar outra, elas vão estar unidas por discos intercalares. O que são esses discos? Aqui onde eu passo o mouse, olha só, tá vendo? Esse risquinho horizontal.
Isso é o disco intercalar, tá? Então é muito importante saber identificar o disco intercalar, porque isso, sim ou sim, sempre cai na prova de vocês. Então, característica do corte longitudinal do miocárdio, no músculo estriado cardíaco, é, vou colocar um pouquinho mais longe, ó. Fibras são bifurcadas, tá? Se a gente criar um pouco aqui de imaginação, a gente pode ver que elas formam como se fosse um H, tá? Se cruzando. E quando se junta aqui uma fibra com a outra, eu tenho essa faixa mais escura, que é o disco intercalar, que é essa junção entre uma fibra muscular e outra. Então aqui nós temos miocárdio, as fibras musculares, que são os cardiomiocitos, com os seus núcleos aqui centralizados na fibra, e os discos intercalares. Vamos aproximar de novo aqui. Ó, aqui um disco intercalar, tá vendo onde eu passo o mouse? Se eu vir para cá, outro disco intercalar. Então, característica do músculo estriado cardíaco, que é o miocárdio, em corte longitudinal. Bom, muito bem, dando continuidade, agora a gente vai observar no microscópio uma lâmina completa, tá, do coração inteiro. Então a gente vai conseguir identificar o átrio, a artéria coronária, o ventrículo, a válvula tricúspide que separa o átrio direito do ventrículo direito e as suas capas, o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Vamos lá. Então aqui nós temos uma lâmina do coração. Aqui a gente pode ver o átrio direito, tá? Esse é o átrio direito. Aqui a gente tem a artéria coronária. Pode ver que ao redor da artéria tem uma grossa camada, inclusive, de tecido adiposo. E por que tem tecido adiposo ao redor dos vasos? Para protegê-los. O que é isso aqui, Fernando? Essa é a válvula tricúspide, tá? Que separa o átrio direito do ventrículo direito. Esse aqui é o nosso ventrículo direito. Então a gente vai começar agora a observar e analisar as capas de fora para dentro. Então aqui o que nós temos? O epicárdio. Como que a gente sabe que é o epicárdio? Bom, pela grossa camada que a gente vê essa capa de tecido adiposo, certo? Então eu começo aqui com o mesotélio, que é uma camada de células de revestimento de epitélio plano simples, certo? Vou ter a minha capa submesotelial de tecido conectivo e depois tecido conectivo com tecido adiposo, justamente porque ele envolve os vasos e nervos. Aqui a gente tem uma veia, aqui a gente tem um outro vaso de pequeno calibre, ó, uma veia. Vou aproximar mais. Isso que a gente vê aqui dentro do vaso é sangue, tá? São hemácias. Na próxima aula a gente vai entender melhor como se identifica uma veia e uma artéria. Por enquanto a gente vai focar aqui no coração. Então, nessa imagem a gente conseguiu ver o coração, átrio, ventrículo e o epicárdio. A gente vai continuar agora. Então aqui tem o nosso epicárdio. Depois vem o nosso miocárdio. Tudo isso aqui, ó, é miocárdio. O que compõe o miocárdio? Do que é feito? Qual tipo de célula? São os cardiomiocitos, certo? Que formam essas fibras musculares com um núcleo central na fibra, unidas por discos intercalares. Agora eu quero mostrar para vocês bem de pertinho aqui o miocárdio. Olha, qual tipo de corte, Fernando, que a gente tem aqui? Corte transversal, lembra? Porque no corte longitudinal a gente vai ver a fibra assim alongada, quase com o formato de H, unida por disco intercalar. Esse aqui é um corte transversal, então tem o núcleo centralizado aqui, olha. Então toda essa região aqui é músculo estriado cardíaco, ou seja, miocárdio. E quando eu chego aqui, quem nós temos? O endocárdio, certo? Que é um revestimento interno dessa cavidade da câmara cardíaca. Então a gente vai ter o endotélio, que é composto por células de revestimento de epitélio plano simples. Então a gente pode ver que essa célula, olha, é uma célula achatada, certo? Então, epitélio plano simples. E em seguida, as próximas capas que eu vou mostrar para vocês numa outra lâmina, onde eu quero que vocês vejam e foquem bastante na fibra de Purkinje, que está na capa endocárdio, na capa subendocárdica. Vou colocá-la aqui para vocês. Então aqui nós temos o ventrículo, e eu quero que vocês
olhem com bastante atenção a diferença entre a fibra de Purkinje e o cardiomiocito, tá? Como que eu faço para localizar aqui a fibra de Purkinje? A gente já sabe que ela está no endocárdio, na sua capa subendocárdica, certo? Onde é o meu endocárdio? Essa região aqui, ó. Porque se aqui eu tenho a válvula tricúspide, então essa aqui é a minha cavidade, certo? Da câmara do ventrículo. Então a gente vai aproximar aqui, ó, no endocárdio. E eu consigo ver que esse endocárdio ele tem o quê? Um endotélio de células planas, correto? Aqui, olha. Deixa bem pertinho. Células planas. Então aqui eu já sei que eu estou no endotélio, estou no endocárdio e vejo um epitélio plano simples. Como que eu faço agora para localizar a fibra de Purkinje? Aqui está o meu endocárdio, certo? Abaixo dele já vem a capa subendocárdica, que é tecido conectivo. E aqui, um pouco mais profundo, antes de começar o miocárdio, eu vejo essa região com essas células maiores, né, mais largas e mais pálidas. Ou seja, essas aqui onde eu passo o mouse em tudo isso são as fibras de Purkinje. Aqui dá para a gente ver muito bem, inclusive, a diferença de tamanho e da cor entre a fibra de Purkinje e o cardiomiocito. Ó, bem aqui onde está a seta. Toda essa região aqui a gente pode ver que ela tem um citoplasma mais pálido, certo? Porque ela armazena muito glicogênio, a fibra de Purkinje. Então todo esse feixe aqui, ó, são fibras de Purkinje. Quando eu chego aqui, eu vejo que a cor já mudou, certo? Ela ficou mais eosinófila, certo? Tá mais avermelhada. E, inclusive, a célula, eu consigo ver que ela é um pouco menor do que a fibra de Purkinje. Então aqui eu sei que eu já estou no miocárdio. Então essas células são cardiomiocitos. Show de bola? Fibra de Purkinje, ó, célula maior, mais alongada. Logo abaixo aqui do endocárdio, depois a capa subendocárdica, aqui antes de começar o miocárdio. Fibras de Purkinje, essa é a capa subendocárdica. E aqui a gente já começa no miocárdio, tá? O miocárdio é bem espesso, então tudo isso aqui, olha, tudo isso é miocárdio, é músculo estriado cardíaco, no qual está feito, né, composto de células chamadas cardiomiocitos. Então vamos buscar agora uma outra imagem para a gente continuar desbravando a lâmina de coração. Essa lâmina é muito interessante, por quê? Como a gente pode ver aqui, não é uma lâmina com um corte do ventrículo, como a primeira que eu mostrei, onde a gente consegue ver o ventrículo, o átrio, a válvula tricúspide. Então, quando a gente pega uma lâmina nesse corte aqui, onde aparece mais o músculo estriado cardíaco, né, mais o miocárdio, a gente pode acabar se confundindo e eu não quero que aconteça isso com vocês. Por isso eu coloquei várias lâminas, uma diferente da outra. Se eu coloco, o doutor, né, coloca essa lâmina na prova de vocês e pede para vocês localizarem a fibra de Purkinje, tá? Por onde a gente começa? Vamos pensar. Tudo isso aqui é músculo estriado cardíaco, correto? E onde está a fibra de Purkinje? No endocárdio, na capa subendocárdica. Se o meu endocárdio é o que reveste a cavidade, é o que dá o revestimento à câmara ventricular, eu vou aproximar o meu microscópio até o endocárdio, tá? Vou aproximando até eu conseguir ver aqui, ó, essa camada de revestimento, ou seja, encontrei o endotélio, olha só. Aqui eu vejo o epitélio plano simples. Então eu tenho logo abaixo a minha camada, a minha capa subendotelial de tecido conectivo laxo, e se eu for acompanhando aqui, né, eu vou acompanhando, eu vou descendo no microscópio. Já cheguei, olha só, nas fibras de Purkinje. Tá? Fibra de Purkinje, como a gente pode ver, deixar um pouquinho mais longe vai ficar melhor. Ó, como a gente pode ver, aqui está muito mais visível, inclusive, do que na outra lâmina. Uma célula muito grande, um citoplasma muito pálido, porque tem o glicogênio. Aqui o núcleo, a gente pode ver que é maior do que o núcleo de um cardiomiocito normal, que está mais aqui centralizadinho na fibra. Então, aqui eu tenho fibras de Purkinje, ó, na capa subendocárdica. Daqui para lá é tudo miocárdio. Ó, tudo isso aqui é miocárdio. Se eu aproximo mais, aqui a gente consegue ver a fibra muscular num corte longitudinal do músculo estriado cardíaco.
A célula, o núcleo centralizado na fibra. A junção entre as fibras. Vamos tentar pegar mais perto aqui para ver se fica mais visível. Aqui, ó, onde eu estou com o mouse. Aqui tem uma linha, tá vendo? Na horizontal, e ela é mais escura. Isso é o disco intercalar, tá? Aqui tem outra, olha. Onde estou passando o mouse. Então é a junção dessas fibras musculares, tá? Onde acaba uma e começa a outra. Então, tudo isso aqui é o miocárdio. Eu fiz questão de pôr essa lâmina, como eu disse para vocês, porque nem sempre nós teremos uma lâmina do coração por completo. Não vai aparecer sempre numa lâmina o átrio ou ventrículo, como na primeira imagem que eu mostrei. Às vezes pode ser só essa imagem desse corte onde aparece só o miocárdio. Você vê que aqui não tem nem o epicárdio. Mas, mesmo sendo um corte só do miocárdio, a gente consegue localizar o endocárdio e as fibras de Purkinje. Então, galerinha, a aula de hoje de sistema cardiovascular, né, de coração, é essa, a parte prática. Lá no drive de vocês, além das videoaulas, vocês vão encontrar o laminário, como eu disse para vocês. Então, tudo que vocês viram aqui vão estar em formato lá de imagens com as descrições, tá? Agradeço pela companhia e, se tiverem dúvidas, me perguntem. Até mais!